Pastor Elias, vem para cá, no nome de Jesus. Amados, nós estamos felizes, sabe, com o coração extremamente agradecido a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na vida da nossa igreja. Quantos presentes nós temos recebido. E nessa conferência eu de forma particular ganhei um presente de Deus. Ganhei um amigo. E não esperava que a sintonia fosse tão assim, sabe? Tão precisa, né, pastor? Foi o nosso primeiro dia. Quando nós nos conhecemos, a gente estava lá naquele momento tão bacana. Aí eu olhei para ele, olhou para mim e disse assim: nossa, parece que a gente se conhece há muito tempo. Eu disse: ô meu irmão, não é verdade? Eu digo: é verdade, né? E eu estou muito contente, eu estou feliz demais por tê-lo, por Jesus ter me dado ele. E não só a mim, mas como também a vida da igreja, que vocês não sabem o que vão acontecer. E é por isso que nós queremos agradecer aos nossos pastores, sabe, por ter colocado isso no coração deles, de fazer com que a igreja entenda, sabe, pastor, porque essa igreja é uma igreja missionária. E muitas pessoas às vezes não entendem, mas Deus está, sabe, dizendo assim: deixa eu tocar na tecla de novo para que o povo perceba isso. Então assim, pastor Elias, eu sei que hoje a gente está fechando esse momento, mas a Maná sempre vai estar aberta. Isso eu posso dizer, sabe, representando os nossos pastores. Essa casa é sua. Sempre que o Senhor vier, essa casa é sua. Você já faz parte, sabe, da nossa vida. Então eu quero agradecer muito ao Senhor por ter tido esse prazer de ter te conhecido. E assim, agradecer também a Deus porque isso, sabe, exala através da vida do pastor esse amor por vidas, independente de onde elas estejam. E isso para nós é um ensinamento e também um desafio. Então eu quero agradecer ao Senhor pela sua vida, por ter estado conosco, ter disponibilizado esse tempo para estar conosco. Que depois o Senhor vai conversar mais aqui com a igreja. Eu não vou nem falar mais. Nós vamos orar agora, se deixar eu falo demais. Então, vamos orar, amados, pela vida do nosso pastor. Coloca as tuas mãos para cá, no nome de Jesus. Querido Deus, Senhor, como Tu és um Deus de surpresas e maravilhas. Tu nunca faz as coisas do mesmo jeito, nunca faz. Então Deus, obrigado pela vida do Teu servo, Senhor, que com tanto carinho, com tanto amor, com tanta dedicação, com tanto zelo aceitou, Senhor Deus, ó Pai, o chamado para estar hoje aqui, para, Senhor Deus, trazer uma realidade, Senhor Deus, a vida de muitos que estão aqui, precisam entender o chamado. Então, por favor, Deus, usa ele poderosamente, e assim Tu tem feito, e nós percebemos isso. Então eu peço de novo, Pai, por favor, usa ele poderosamente nas Tuas mãos, e faz como Tu quer, não como ele quer, mas como Tu quer. Então Deus, muito obrigado, continua conosco, nós oramos no nome de Jesus, e a igreja diz amém. Vamos aplaudir ao Senhor por esse presente. Amém, glória a Deus. Pastor, fica à vontade. Louvado seja Deus. Pode estar assentado. Graça e paz a todos. Que alegria participar desta conferência missionária. E é tão especial realmente nós estarmos nos movendo em Deus e nós estarmos colhendo os frutos de obedecermos ao chamado. E hoje eu estou vendo Deus fazer tantas coisas. E é tão especial ver o que Deus está fazendo aqui no meio de vocês. É tão especial ver que Deus está se movendo nos nossos dias, em todos os lugares onde existem corações que simplesmente estão dizendo: sim, Senhor, eu entendi e eu quero ser enviado. Nós, no primeiro momento desse dia, nós iniciamos falando o tema que vamos continuar então tratando agora nesse segundo momento, vivendo os propósitos de Deus aonde estivermos. Nossa conferência tem como tema Envia-nos, e nós estamos então pensando nisto que Deus tem falado conosco, vivendo os propósitos de Deus aonde estivermos. Isso é tão fantástico. Rapidamente eu queria apenas dar um resuminho daquilo que falamos no primeiro momento para quem não esteve aqui, mas a ideia de pensarmos no chamado geral e no chamado específico. O chamado de Deus de forma geral,
É para quem? Quem estava aqui, me ajude por favor. Para todos. É para todos os que se tornaram discípulos de Jesus. E quem se torna discípulo de Jesus, nós pensamos que ele passa a caminhar com Jesus. Então logo eu passo a caminhar com Jesus, agora estou ligado à videira e a videira é frutífera. E aí eu simplesmente caminho com Jesus e vou em obediência àquilo que ele me mandou fazer, e aí eu vou dando frutos. Nós pensamos no primeiro texto, que foi Mateus capítulo 28, versos 18, 19 e 20, que eu quero ler também para esse segundo momento. E então, nesse texto nós vemos aqui o Senhor Jesus falando, Mateus 28, versos 18, 19 e 20. E Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então nesse texto, nós vemos o chamado geral para todos. E aí nós entendemos o tema que estamos tratando, vivendo os propósitos de Deus aonde estivermos, porque o nosso chamado não é apenas para Maceió, mas também o nosso chamado não é só para outros lugares. Ele tem que iniciar aonde nós estamos, aonde eu estiver. Esse é o chamado geral, é para toda a igreja. Nesse segundo momento eu quero tratar um pouquinho de chamados individuais que Deus dá. Vocês vão notar algo de forma muito prática. Eu procuro ser prático na minha exposição. Eu gosto de falar da forma mais simples possível, e de forma prática também com exemplos. Sabe por quê? Porque na realidade a gente vê o Senhor Jesus falando assim: olha, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Você sabe que tem muita gente se perdendo em querer muita coisa, querer ser o top disso, daquilo outro. E Jesus fala assim: esqueçam disso, aprendam comigo. Você quer ter descanso? Aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Aí sim vocês vão ter descanso para as vossas almas. Eu tenho aprendido que o Evangelho é simples. O Evangelho é para todos. O Evangelho é simples ao ponto de uma criança entender o Evangelho e recebê-lo. E o Evangelho, ele precisa ser exposto de uma maneira tão simples que uma criança entende o Evangelho como uma pessoa de muito estudo. O Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho, ele não precisa da minha ajuda. O que eu farei é simplesmente fluir o Evangelho através da minha vida. E como falamos aqui, nós vamos fluí-lo de formas práticas. Nós vamos fluí-lo, como falamos aqui no primeiro momento, através de atitudes que às vezes nós achamos que não são tão importantes, mas atitudes que fazem toda a diferença. Quando nós respeitamos as pessoas, por exemplo, indiferente delas serem conhecidas ou não, indiferente delas serem pessoas de algum porte financeiro ou nenhum, de muito estudo ou nenhum, mas nós respeitamos pessoas, porque elas são pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, e nós precisamos fluir o amor de Deus às pessoas. Nós pensamos aqui no primeiro momento que uma das coisas que nós temos que fazer é amar radicalmente. Há ambientes que nós vamos que as pessoas não querem ouvir o que temos para falar, porque os ouvidos espirituais delas estão tapados, os olhos espirituais delas tem véu tapando, não é? Ou enfim, tem cegueira espiritual, coisas que Satanás tem colocado. Mas sabe uma coisa? Podem não querer te ouvir, mas você pode continuar amando. Aliás, você deve continuar amando, e através disso você está proclamando o Evangelho. Entenda que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, e Ele é o poder de Deus. Não é você, pelo seu esforço,
Tudo que você tem que fazer é andar em obediência. Tudo que você tem que fazer é simplesmente obedecer e fazer o que Deus está nos chamando para fazer. Aí, quando a gente entende o princípio da obediência, então a gente vai entender que Deus vai chamar a todos de forma geral para cumprir o chamado de ser missionário. Porque ser missionário não é pensar em ir lá para a África, como eu tenho ido, ou ter ido para Portugal, ou para Jersey, onde Deus me levou também para viver e aonde estou, procurando andar em obediência ao Senhor nesses lugares também. Mas ser missionário é entender que aonde há um coração sem Jesus, há um campo missionário. Eu preciso então olhar para esse campo missionário, mesmo que seja uma pessoa, entender que há chamados, então, que Deus nos dá, que às vezes está lá dentro de casa, um membro da nossa família que ainda não aceitou Jesus. Mas deixa eu te dizer, alguns Deus dá chamado específico, então, para sair também. E hoje eu quero, de uma forma também muito simples, mais uma vez, eu quero mostrar um exemplo aqui. E ver que, na realidade, Deus pode nos usar como missionários, às vezes nos ambientes até mais hostis possíveis e aqueles ambientes que nós nunca imaginamos e que são ambientes até difíceis para nós. Mas o grande entendimento que a gente precisa ter é que ninguém pode prender o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, ninguém pode deter a obra de Deus. O cristão pode ser preso por causa da sua fé. Só que a fé, ela nunca ficará presa. A fé de um cristão, aquilo que ele carrega, nunca ficará preso. O Evangelho nunca vai ficar preso. Se você olhar para o apóstolo Paulo, você vai ver que ele escreve das prisões, ele nos deixa tantos ensinamentos que estão nas palavras, suas epístolas pastorais. Nós vamos ver o apóstolo Paulo escrevendo às vezes preso. Só que o Evangelho não estava preso. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Mas sabe, queridos, é tão fantástico a gente entender esse princípio que estamos aqui tratando, vivendo os propósitos de Deus onde estivermos. Eu não posso pensar em viver o propósito de Deus de forma específica em outros lugares, em outros ambientes, que é longe da minha terra, é longe da minha realidade até mesmo cultural. Eu não posso pensar se agora eu não estou vivendo os propósitos de Deus aonde Deus está me colocando. Tem muita gente que está perdendo tempo com o pensamento assim: quando eu for lá para algum lugar do mundo que Deus falou comigo, o que eu entendo que eu devo ir, quando eu for para lá, aí eu vou viver o propósito de Deus e eu vou ser um missionário. O que você acha disso? É correto? De forma nenhuma. Eu fui chamado para frutificar aonde eu estou. Eu preciso entender que, segundo o que eu faço, as habilidades que Deus me dá, eu preciso desenvolver. Aliás, deixa eu dizer aqui, eu conheci vosso pastor principal, pastor Jairo. Conheci ele, eu era adolescente, lá na Grande Florianópolis, Santa Catarina. E ele era maestro. O que você escuta falar de pastor Jairo é tudo coisa boa. E eu tive meus pais, meu pai era pastor na Grande Florianópolis, o contato dele era com meu pai, não era nem comigo, eu era um adolescente ainda, um pirralho, Mas eu vi os exemplos do pastor Jairo, e eu até contei aqui ontem que eu estava agora, antes de vir para cá, eu passei na casa dos meus pais, lá na Grande Florianópolis, pastor Dário, missionário Ivone, e estive lá com eles, e mamãe estava dizendo que há muito tempo atrás, pastor Jairo, que era maestro, foi maestro dela num coral de uma cidade da Grande Florianópolis, lá de Biguaçu, mas foi muito tempo atrás. Olha para você ver que o mundo pequeno. E meu contato com o pastor Jairo
depois, quando ele estava na Inglaterra, foi de um amigo em comum, pastor Leandro Lorenzetti, que é pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, lá em Concórdia, Santa Catarina. Ele é o secretário da Missão Mãos Estendidas, da qual nós fazemos parte, não é, da mesma direção. E um dia ele falou assim: Elias, você tem que conhecer Jairo. Aí eu falei: o que é maestro? Eu já conheço. Sabe, eu já escutava coisas boas. Se você ouvir a respeito do pastor Jairo lá, e estão aqui pessoas que testificam isso, com certeza, senão não estariam aqui. Né, Christian? Sim ou não? Não deixaria tudo assim, né, pastor Max? E as esposas, não é verdade? Vocês não fariam isso por qualquer coisa, vocês deixarem não é, a segurança vossa lá, enfim. A gente sabe que a segurança é Jesus, mas pensando a nível do físico, vocês não estariam fazendo isso se vocês não soubessem que há uma pessoa com testemunho, que não é um louco pelas coisas dessa terra, mas é um louco por Jesus. É um louco por entender que o Evangelho é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então deixa eu te dizer coisas práticas. Como maestro, o que ele fazia? Ele executava a sua função com maestria, mas com testemunho de vida, a essência dele. Você não vai ouvir falar coisas ruins, você vai ouvir falar coisas boas. O que é isso? Testemunho. Quando nós damos testemunho, aonde somos colocados em ambientes, talvez, que nós nem imaginamos, que nós podemos servir a Deus de uma forma incrível, nós podemos tocar pessoas. A gente não tem ideia aonde vai ecoar a voz de alguém que está simplesmente se deixando levar por Deus nas funções que Ele executa, entendendo que nós somos chamados para servir em todos os lugares. Eu queria que ficasse muito claro isso, que nós devemos viver os propósitos de Deus aonde estivermos. Aí, quando a gente vive o propósito de Deus na nossa terra natal, começa a dar fruto, sabe o que Deus faz? Aí eu quero te dizer o seguinte: alguns Deus vai chamar e vai levar para longe. E por que eu falo que vai? Porque o Evangelho tem que ser pregado. O Evangelho tem que ser pregado e a igreja precisa cumprir a palavra, ir pelas nações. Como que a igreja vai cumprir a palavra se ela simplesmente também só olhar para viver os propósitos aqui em Maceió? Não é possível. Nós precisamos viver os propósitos de Deus em todos os lugares. A gente precisa entender que o plano de Deus é o mundo. A gente tem que entender um pouquinho da cosmovisão e entender que o campo é o mundo. Nós já falamos que cada coração sem Jesus é um campo missionário. Só que a gente tem que entender que o campo é o mundo também. Ou seja, da mesma forma que a obra missionária, ela se torna tão próxima a nós que pode ser feita dentro de casa, a obra missionária também, ela tem que ser entendida, que ela tem que chegar aos confins da terra. Quando pensamos assim, então, a gente tem que entender que para isto, Deus vai chamar pessoas de forma específica. Deus vai sinalizar pessoas como sinalizou Abraão e vai dizer: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. E eu espero que nesta noite, aqueles que Deus tem despertado para sair, se posicionem. Mas sabe, talvez muita gente pense assim: eu vou sair, então eu vou sair como o pastor Jairo está plantando a igreja em Inglaterra, ou igrejas, né? Louvado seja Deus. Ou então dizer: eu vou sair como um missionário que tem ido para o Paquistão, que tem ido para a China, enfim. Deixa eu dizer para você, a visão missiológica tem que ser corrigida. E a missão missiológica é o entendimento que todos somos missionários. E muitas pessoas Deus vai usar como missionário na sua profissão. Ela não vai deixar a sua profissão. Aliás, ela simplesmente vai alargar as tendas da sua profissão.
E ela vai poder usar a sua profissão para fazer a obra missionária. Aliás, deixe-me dizer que hoje Deus tem levantado de uma forma assim incrível pessoas que estão trabalhando em diferentes áreas. Pessoas que não serão pesados, por exemplo, para uma igreja ou para uma agência missionária, porque ele já vai enviado, mas com seu próprio recurso. Sabe por quê? Porque Deus já proveu para ele. Deus já proveu para ela. Deus já proveu dando uma profissão. Tem gente que, aliás, deixa eu dizer, tem missionário hoje que está ganhando é muito. Sim. Porque ele está usando a sua profissão para fazer missão. E aí, dependendo do tipo de profissão, vai conseguir ganhar muito. Então louvado seja Deus. Se Deus der muito para o missionário, o que você acha? É ruim? De forma alguma. Aquela ideia de que missionário tem que sofrer, não pode ter, o que é isso? Isso aí não é uma ideia que nós devemos levar em frente. O missionário tem que estar disposto a tudo. Ah, mas a vida abundante é para o missionário também, gente. Missionário que está lá no campo, servindo as nações, servindo as famílias, servindo as pessoas, não tem que ficar passando privação, não. Ele já fez a entrega para ir, agora ele tem que ficar passando privação, por quê? Porque é missionário. Então você não entendeu nada do que é ser missionário. Então nós não estamos entendendo nada do que é ser missionário. Entender que ser missionário, na realidade, é simplesmente continuar o ministério de Jesus, mas saber que Deus vai nos usar da forma que Ele quiser. Eu quero ler um texto com você, para que você entenda de forma prática, como eu disse. De forma prática, eu queria que você pudesse ver comigo um texto que nós vamos pensar aqui um pouquinho, só para entendermos melhor. Quando Deus chama, Deus fala, e Deus fala assim de formas práticas. Primeiramente nós vamos ver 1 Reis 19, verso 16 e também verso 19 a 21. 1 Reis 19, capítulo 19, verso 16 e depois versos 19 até o verso 21. Aí no versículo 16 fala que a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Versos 19 a 21. Elias partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E Elias respondeu: vai e volta. O que fiz contigo? E ele voltou, pegou a junta de bois e os matou. E com o jugo dos bois cozinhou a carne e deu a seu povo. E eles comeram. Então ele se levantou e passou a seguir Elias e a servi-lo. O que a gente vê nesse texto, primeiramente? Um chamado específico. Vamos ver novamente o versículo 16. Vemos um chamado específico aqui na vida de Eliseu. E a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel. E a Eliseu ungirás para ser profeta. Deixa aqui um pouquinho o texto. Entenda isso. E a Eliseu ungirás para ser profeta em teu lugar. Você quer chamado mais específico que isso, gente? Você está entendendo que Deus aqui de uma forma muito específica chama a Eliseu? Agora, o lindo não é apenas um chamado específico, mas o lindo é a resposta de Eliseu. Aí a gente vê no versículo 19 que Elias parte, encontra Eliseu. O que ele estava fazendo? Arando. Ele arava com 12 juntas de bois adiante dele. Deixa, através disso, pode deixar o texto, por favor, que eu queria que a gente pensasse nisso. Eliseu não era um desocupado. Uma das coisas que eu tenho a compreensão, isso é muito claro, que eu entendo da Bíblia, Deus não chama desocupado, não.
Ele chama a gente que está em movimento. Ele chama a gente que já entendeu princípios do reino. Meu irmão, o reino de Deus é um reino em movimento. Você acha que Deus vai chamar desocupados? Deus chama a Eliseu, não é porque Eliseu estava lá e não tinha nada para fazer, não. Ele estava lá, homem do campo, trabalhador, ralava, dava duro, gente como a gente. É dessas pessoas que vão surgir chamados, não é aquela pessoa que não está lá fazendo nada. Eu lembro de uma vez, eu estava no seminário, lá no seminário, eu conheci um rapaz, ainda quando eu era seminarista, e eu lembro-me que esse seminarista, aliás, ele não era seminarista, depois ele foi para o seminário. E esse rapaz acabou que não deu certo, ele acabou tendo até que sair do seminário. Mas olha só o testemunho da sua tia. Um dia eu visitando sua tia, que já me conhecia, ele citou o nome do rapaz, aqui não vou citar, evidente, mas ele pegou e falou assim: olha, o fulano foi para o seminário, sabe por quê? Porque não gosta de trabalhar. Eu falei, uau. Eu não falei nada, né? Só pensei. Sabe de nada, inocente. O que aconteceu? Não deu certo. Deus chama a gente que está trabalhando, que está ocupado. É importante isso. Porque Deus nos dotou de capacidade, irmãos. Deus nos chamou. Ele nos capacitou, enfim, sabe, Deus, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. E aliás, a gente vê até na criação que Deus trabalha 6 dias e no 7º Ele descansa. E Ele deixou isso para nós. Ele falou que a gente deve fazer assim também. Então já desde o início está sinalizado. E agora? Você vai ficar lá simplesmente sem fazer nada? Não. Deus nos criou para estar em movimento, gente. Não é para a gente trabalhar demais. Ser equilibrado. E ser equilibrado é a gente fazer o que tem que ser feito como pessoas. Agora veja bem. Versículo 19, a gente vê então que, como vimos aqui, que ele estava trabalhando. Mas aí no versículo 20, continua falando que o que ele fez quando ele foi chamado? Ele fez o quê? Ele deixou o seu trabalho, deixou o que ele estava fazendo, ele obedeceu. Então deixa eu dizer, nós precisamos ser práticos. Há que haver praticidade em nós, em sermos obedientes. Nós temos que ter realmente a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E depois de ter a sensibilidade, saber que se Deus falou, como no caso de Eliseu, Deus falou ou não? Foi específico? Ele tinha certeza que Deus falou, sim ou não? Sim, Elias era um profeta, um homem de Deus, reconhecido. Então, aí o que acontece? Depois de ouvir a voz de Deus, tem que ter coragem para obedecer. Será que Eliseu foi corajoso ou não? Eliseu então diz, ele corre, olha só, eu vejo atitude, esse homem é um homem de atitude. Olha o que ele faz. Ele corre, então deixando os bois, Eliseu correu até Elias. Atitude, gente, as nossas atitudes são tão importantes, são coisas práticas, são coisas pequenas, mas que fazem toda a diferença. Sabe, nós precisamos estar em movimento, a gente precisa ter atitude. E aqui a gente vê que ele corre até Elias e ele disse assim: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, então te seguirei. E aqui eu tiro uma lição. A gente precisa aprender a ter as coisas acertadas como família. A gente tem que se aprender a ter as coisas bem resolvidas. Entenda algo, que ter as coisas bem resolvidas como família não é você estar com a família, no caso, né, de família, nível de familiar, assim, de pai, de mãe, de irmãos. Você precisa ter as coisas bem resolvidas, entender que há um princípio de honra,
há um princípio de ajustes que nós temos que ter. Eu tenho dificuldade em estar trabalhando com pessoas no sentido de receber pessoas no campo que não são resolvidas nas questões familiares. Eu tenho. Como que a gente vai ser um instrumento de Deus, por exemplo, para sair para uma outra nação, que a gente vai ter experiências mais delicadas do que as que a gente já teve, que vai trabalhar numa outra cultura, em coisas diferentes, se a gente está indo com coisas para trás por acertar? A gente precisa resolver questões familiares. Família não pode prender ninguém. O Senhor Jesus disse que quem ama mais o seu pai e sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Mas Ele não falou que não pode amar, Ele falou quem ama mais. Mas como a gente aprende o princípio de honra, a gente aprende a amar pai, a amar mãe, a saber respeitar, a saber dar o seu lugar. Gente, não adianta a gente pensar em missões se não pensar em detalhes. Detalhes que fazem toda a diferença. Uma das coisas fantásticas em missões é você poder ir sem ter nada para trás, para você ter que ficar preocupado em ficar resolvendo, que você vai ter já muita coisa para fazer. E agora eu estou falando em chamado específico e até mesmo missões transculturais. Estou falando de você sair, tá? Aí deixa eu partir para uma segunda coisa que eu vejo aqui dessa praticidade de Eliseu. Depois dele ir beijar seu pai, sua mãe, a Bíblia fala que ele diz assim, verso 21, por favor, coloque no 21. Ele voltou, ou seja, ele já tinha ido, não é? Aí a Bíblia fala, ele voltou, pegou a junta de bois e os matou. Gente, isso aqui é algo que a gente precisa entender, por favor. A gente precisa aprender a finalizar processos. Nosso Deus é um Deus de processos. Mas a gente tem que aprender que existem processos que têm início, meio e fim. Sim ou não? Sim. Processos precisam ser bem resolvidos. Aliás, caminhar com Deus é caminhar resolvendo coisas, gente. É caminhar acertando coisas. Então deixa eu te dizer, processos precisam ser bem resolvidos. No caso de Eliseu, ele era um trabalhador da terra, ele tinha a sua junta de bois, e olha o que ele faz. Ele pega a junta de bois e ele mata. E aí ele pega com o jugo dos bois, não é? Enfim, ali as madeiras, as coisas que fazia ali o maquinário, né, dele. O que ele faz? Ele pega com isso e ele cozinha a carne e ele dá ao povo e eles comem. Eu costumo até dizer assim, é como se Eliseu estivesse dando uma festa de despedida para a igreja. É como se o próprio Eliseu pegasse o que ele tinha, pegasse a sua profissão, pegasse o que ele sabia fazer, e ele pegasse e pensando aqui, como se Eliseu fosse um de nós aqui da Maná, em Maceió, um de vocês, e ele pega, então ele fala, gente, Deus me chamou, Deus me deu um chamado específico, e Ele falou que é para eu ir, e é para estar em tal lugar, e é para eu estar ocupando o lugar de alguém, ou estar servindo alguém, ou estar ajudando alguém. Deus me chamou. Então ele pega e ele vende o que tem, vamos assim supor. O que ele faz é que ele não vende, mas ele faz um belo de um churrasco. Eu acho que ele era do sul, né? Lá tudo é churrasco, tudo termina em churrasco, né? Tem lugar que tudo termina em pizza, lá termina em churrasco.
Gente, ele pega, isso para mim é uma lição. Para mim isso aqui é ele terminando um processo, bem terminado. Ele já tinha resolvido a questão familiar, ele foi lá, deu um beijo no pai, na mãe, e disse: bye, eu amo vocês, mas eu amo mais a Deus e o propósito. Eu tenho que seguir. E aí ele pega a sua profissão, ele pega o que ele tinha, ele mata os bois. Veja que isso aqui era um instrumento de trabalho que ele tinha. O que ele estava dizendo com isso? Ele estava dizendo: Senhor, nada mais me importa agora, a não ser responder o chamado. Eu entendi que tem algo mais sublime. Eu entendi que tem algo mais precioso. Ele estava finalizando um processo como um bom trabalhador, um trabalhador honrado. Ele estava como dizendo assim: eu não quero mais ter ligações, eu não quero deixar uma segurança, porque eu não vou voltar para trás. Eu sei quem me chamou. Eu quero através disso dizer para você que a gente precisa ter confiança em Deus. A gente precisa ter a confiança nesse Deus que nos chama. Entender que a obra é de Deus. A gente precisa ter a compreensão, como William Carey certa vez ele disse, que a obra de Deus, feita à maneira de Deus, sempre terá o sustento de Deus. A obra de Deus, feita à maneira de Deus, sempre terá o sustento de Deus. Que nós possamos ter atitude como a de Eliseu. Se Deus dá um chamado específico e Deus fala vai, a gente tem que ser prático, a gente tem que fechar processos e dizer: eu estou parando aqui algo, porque Deus me chamou para algo, e eu não quero que nada fique para trás, para eu ter dor de cabeça, para eu ficar com o pensamento lá, e ter algo que possa ser uma segurança, porque eu declaro, Senhor, que a minha segurança está em Ti. E ainda como algo assim que Ele está selando, Ele pega, ainda faz lá no sul a gente poderia dizer um baita de um churrasco, e ainda serve a comunidade, serve a igreja, serve o povo. Meu irmão, que coisa linda. Pode tirar o texto, obrigado, viu? Deixa-me dizer, quando a gente entende quem é o nosso Deus, que Ele é o nosso Pai, e que Ele tem o melhor para nós, a gente não se preocupa quando Ele fala com a gente. A gente simplesmente diz: fala, Deus. Eu sei que o que o Senhor vai falar talvez vai ser difícil, porque o Senhor é tão grande, o Senhor é eterno, o Senhor é o Todo-Poderoso. E óbvio, irmãos, que quando Deus fala conosco, Ele não vai simplesmente falar dentro da minha realidade, Ele vai falar da realidade dEle. O que Deus faz sempre com a gente, não sei se você percebe isso, mas o que Deus sempre está fazendo com a gente é nos esticando e dizendo assim: você pode, filho, ir além. Sabe, muitas vezes nós ficamos com aquele entendimento de que o que nós já fazemos é demais. Por favor, entenda que não é demais. Não é demais com o Deus que você serve, com o Pai que você tem. Por favor. Perceba que não tem a ver com o seu tamanho, não tem a ver com a sua condição, não tem a ver com a sua estatura. Em qualquer nível que seja, tem a ver com Ele. A gente tem que entender uma coisa muito clara da gente que quer se envolver realmente com Deus: a glória nunca vai ser para nós, então Ele sempre terá a solução para tudo. A glória sempre será dEle, e Ele não divide a sua glória com ninguém. Sabe o que vai ser nossa? Nossa vai ser a alegria da conquista.
Nossa vai ser a alegria de olhar para trás e ver o Deus grandão que nós servimos e as maravilhas que Ele faz. Nossa, vai ser realmente, podemos chorar lágrimas, mas não simplesmente lágrimas, a lágrima do choro de quando nós estamos indo, plantando e chorando. Mas sabe, a lágrima da alegria que é tão intensa que a gente está com o coração tão grato e diz muito obrigado, Senhor. No mês de janeiro completo 25 anos que fui para Portugal. Quando eu saí para Portugal, eu saí com 20 anos. Eu fui completar 21 anos no dia 18 de fevereiro de 98. Eu já estava em Portugal. Eu tinha ido para o seminário muito novo. Eu já saí de casa, portanto, com meus 16, antes de completar 17, saio de Florianópolis, vou estudar lá em Cianorte, no Paraná. E não sabia eu que eu não ia mais voltar para casa dos meus pais. Eu lembro-me que mamãe, mulher de Deus, que eu honro tanto porque meus pais são fantásticos mesmo, homens e mulheres de Deus, um homem e uma mulher de Deus incrível. Eu lembro que mamãe, ela pegou e disse assim: Elias, no dia da minha despedida para o seminário, eu estava lá em Barreiros, na Grande Florianópolis, na igreja que o papai pastoreava. O pastor Jário, inclusive, esteve lá algumas vezes. E eu sentei do lado de mamãe. E minha mãe, ela me disse o seguinte: Elias, mamãe gostaria muito de ter você aqui, mas um dia, quando você nasceu, eu te entreguei ao Senhor, como Ana entregou Samuel. Ah, como é bom a gente ser bem resolvido com Deus, como pais, não só como filhos, né? A gente vai entendendo a intensidade de quem entende Deus como pai. E a gente precisa, até abrindo um parênteses aqui, entender que filhos são herança do Senhor. E tem gente que está retendo seus filhos para a obra missionária. Não faça isso. Não faça isso. Entenda que eles são apenas herança do Senhor. Que Deus nos deu o privilégio de cuidarmos. Então, deixa Deus fazer como Ele quiser. Se Ele quer levar, deixa Ele levar. Mas sabe, houve 2 momentos que eu queria compartilhar isso com você. Porque eu quero dizer para você que, como eu disse, pensar nas coisas de Deus, aquilo que Deus vai falar com a gente, meu irmão, vai ser às vezes tão maior do que você pode imaginar. Porque Ele é grande, Ele é o poderoso, Ele é eterno. Então, meu irmão, os pensamentos dele são tão maiores do que os nossos. Eu nunca imaginava na vida, eu nunca tive desejo de sair do Brasil. Nunca imaginava na vida que eu iria. Aliás, tinha um lugar que eu queria ir, mas não era para morar, era para visitar. Eu queria ir a Israel. Esse lugar eu queria. Mas eu nunca tive sonho, desejo de ir para outro lugar. Deus me sinalizava e falava assim: Elias, você vai para um lugar distante. Mas Ele não me falava para onde. E Deus me sinalizou algumas vezes. Aliás, eu tive alguns convites que recebi. Um deles, inclusive, um convite assim, daqueles que humanamente falando eu não poderia recusar. Mas eu recusei, porque eu não sentia paz. E eu ficava olhando para a palavra de Deus, que Ele ia me levar para um lugar distante. E aí então, quando eu estava finalizando o seminário, eu recebi o convite para ir para Portugal. Foi o diretor do seminário que me indicou, porque havia uma necessidade de um pastor para pastorear a cidade de Faro, no sul de Portugal, uma igreja que já estava 6 meses sem pastor. E então eles pediram alguém do seminário onde eu estava estudando. E então, pastor
o diretor do seminário chamou eu e o Jailson, que esteve aqui com a gente ontem, pastor Jailson, para ver alguém para poder ir. Ele indicou para nós falarmos com o presidente da igreja em Portugal. E nós fomos falar. Quando o pastor Leopoldo falou com Jailson era líder de missões, homem que já tinha ido para a África, várias partes do Brasil, experimentado. Quando falou com ele, ele falou: pastor, eu estou pronto. Aí o pastor falou comigo por telefone, falou: Elias, se nós agora acertarmos de você vir, você está pronto? Falei: não. Aí ele falou assim: mas por quê? Eu disse assim: pastor, é algo novo para mim. Aí ele falou: você é casado? Falei: não, sou solteiro. Fui solteiro, inclusive, para Portugal. Falei: pastor, eu preciso de ouvir Deus falar comigo. Aí ele gostou da minha resposta e ele falou assim: então, quando que você pode me dar uma resposta? Era quarta-feira. Eu falei: domingo. Eu acredito que a gente tem que ser prático. Deus fala com a gente domingo. O certo é que no domingo Deus já havia falado comigo. Então eu falo por telefone com o pastor Leopoldo e digo: está ok, pastor. E o certo é que eu fui pastorear a igreja de Faro, segundo eles haviam convidado. Eu lembro-me que aquele tempo, eu estou falando de 98, aquele tempo as coisas eram diferentes. Não tinha WhatsApp, eu não tinha nem celular ainda, quanto mais WhatsApp. Eu lembro-me que eu peguei o primeiro voo de Florianópolis para São Paulo. Essa visão para mim é muito forte, porque eu chorei muito naquele momento, porque eu fiz uma entrega ao Senhor. Lá no aeroporto de Florianópolis havia uma sacada na época, no primeiro andar, que dava para a gente ver os voos chegando e descendo. Minha família estava toda lá no saguão, lá no primeiro andar, toda. E eu saí, eu fiquei na janela do avião, justamente o avião saiu, justamente na posição que dava para eu ver a família. Que momento difícil para mim, que até hoje eu me emociono. Foi um momento de entrega. Foi o momento que eu despedi da minha família, olhando pela janela, nessa posição. O aeroporto estava lá assim, eu olhando, e eu chorando. Eu fiz a primeira entrega para Deus. Eu falei: Deus, eu não sei se eu vou voltar a ver minha família. Eu não sei se eu vou voltar a ver minha família, Senhor, mas eu estou disposto a cumprir o teu propósito. Deus havia dado um chamado específico. Aí eu chego em Portugal, não sabia eu que as entregas só estavam começando, pastor Daniel. Não sabia eu que as entregas só estavam começando. Eu chego inexperiente, tinha estudado para ser um pastor local, não para ser um missionário transcultural. Eu não sabia nada de missões transculturais praticamente. Não tinha tido um curso de missões transculturais. Fiz um bacharel em teologia, me preparando para ser um pastor local. Mas sabe, Deus tinha um propósito em tudo isso, na verdade. Na verdade, Deus usou uma ferramenta incrível, o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, para trabalhar comigo de uma maneira incrível. Hoje eu entendo por que eu passei essa experiência. Hoje eu sou convidado, por exemplo, para dar aulas de missões transculturais. Então eu posso ajudar pessoas a se encaminharem em processos que vão facilitá-las a cumprir o chamado transcultural. Então eu entendo que Deus estava me dando uma experiência para aquilo que estava por vir, para aquilo que tinha pela frente para acontecer, porque Deus me deu um chamado global, e por causa disso eu precisava de ter umas experiências a mais. E deixa até eu abrir um parênteses, meu irmão, quanto mais Deus vai nos alargando, a gente precisa sentir a dor de esticar. Sabe? Deus nos esticando dói, mas Ele é Deus e Ele sabe o que está fazendo. E Deus estava me esticando. Os 3 primeiros meses meus em Portugal foram terríveis. Terríveis, uma experiência dolorosa. Embora a língua seja a mesma,
com a diferença do sotaque também de várias palavras na realidade. A cultura é totalmente diferente. E não tem a ver com ser melhor ou pior. Ser aqui melhor, lá pior, ou lá ser melhor, aqui ser pior. Na realidade, simplesmente tem a ver com cultura. Tem a ver com formação de pensamento. Cada povo tem um pensamento de um jeito. Aliás, aqui mesmo no Brasil a gente vê as regionalidades e as diferenças que somos criados em tantas coisas. Agora imagina de um país para o outro. Então, eu na realidade não conhecia cultura, não conhecia muita coisa que eu achava que conhecia. Aliás, eu acho que o que eu mais sabia eram as piadas que as pessoas contam, que não tem nada a ver também com a realidade, quando você começa a entender a cultura. E que às vezes são até maldosas, e coisa que inclusive o povo português não faz da gente, aqui no Brasil, viu? Diga-se de passagem, é importante falar sobre isso também. Mas a realidade é que eu tive um choque muito grande, que com 3 meses que eu estava lá, eu tive uma experiência de desistência. Sabe quando você acorda assim, você quer chutar o balde? Você quer dizer assim... E eu não chutei o balde, mas eu pus ele em cima. Eu preparei. Eu preparei para chutar, né? Naquele dia eu estava tomando um banho de manhã e eu fiz uma oração muito curta, muito objetiva e muito sincera. Eu falei: Deus, eu sei que o Senhor me chamou para Portugal. Eu tinha certeza. As sinalizações que Deus havia me dado eram indubitáveis, não havia dúvidas. Mas eu falei assim, por causa do sofrimento, por causa da minha inexperiência acima de tudo. Eu falei: Deus, eu sei que o Senhor me chamou para cá, mas a hora que o Senhor me mandar embora, eu vou sair daqui correndo. E a minha ideia, pastor, eu ainda até fazer, né, pensando, embora eu pensava Brasil. Entendeu? Então eu pensei, a hora que o Senhor mandar embora daqui, eu vou sair daqui correndo. Ponto, fechei a oração. Me arrumei e fui para a cidade. Eu já morava no centro de Faro. Aquele dia, Deus mudou a minha vida. O Espírito Santo me pegou. Eu estava andando na Rua das Lojas, como chamamos aqui de calçadão, ou pelo menos lá em Santa Catarina, né? Eu falo que chamamos aqui, no local das lojas, enfim. Então, estava andando assim no meio das pessoas, eu comecei a chorar. E naquele momento, o meu choro foi por causa de um amor que Deus derramou sobre o povo português. Deus me deu um amor profundo pelo povo português, eu comecei a amar o povo. E naquele momento eu fiz uma oração, pedindo perdão a Deus e fazendo uma entrega. E eu falei: Deus, eu sei a oração que eu fiz, mas eu quero, Senhor, pedir perdão. Eu quero fazer uma entrega. E eu fiz uma entrega. Eu falei: Deus, se for necessário, eu quero morrer nessa nação. Entregas. Quando você tem um chamado específico, você vai sendo sinalizado por Deus, e o Espírito Santo estava me sinalizando naquele momento. Ele me deu um amor profundo. Aí você precisa ter a compreensão de que Deus vai fazendo depósitos em nós, que esses depósitos não são para reter, mas esses depósitos são para compartilhar. Deus estava me dando um amor para compartilhar com o povo, para eu fluir com o povo. Você quer ver uma coisa que eu fico apaixonado? É só eu ouvir o sotaque português, eu já fico... Eu aprendi a amar o povo. Ao ponto de que quando eu fiz o meu pedido da dupla cidadania, eu pedi a cidadania portuguesa, mas eu não pedi, Deus sabe disso. Eu não pedi simplesmente para ter um documento europeu. Eu pedi porque eu estava me identificando com o povo. Aquilo ali era uma entrega.
E eu fiz uma carta, eu mandei os documentos, mas eu fiz uma carta. Naquela época eu já era casado, já tinha meu primeiro filho, o Joshua. E eu escrevi uma carta para os serviços centrais, onde fazemos, enfim, os pedidos da dupla nacionalidade. Juntei os documentos e eu escrevi assim, parte do que eu escrevi. Eu falei, a minha comunidade é portuguesa, não é? A igreja que eu pastoreio é portuguesa. Eu falei, minha esposa é portuguesa, meu filho é português, meus amigos são portugueses. Eu disse assim, eu também quero ser um português. E mandei os documentos. E aquilo ali é como algo no mundo espiritual, eu dizendo, eu amo esse povo. Deus sabe que no meu coração era uma entrega, mais uma vez, eu estava dizendo, Senhor, eu entendi que o Senhor me chamou para Portugal. Deixa eu te dizer, a gente precisa entender os sinais do Senhor e obedecer ao que Ele está falando com a gente. Se Deus está sendo claro, como foi com Eliseu, o que fazer? Não retenha, entregue o que for necessário, sabe para quê? Para que isso sejam sementes que possam germinar. Isso sejam coisas que possam gerar os frutos que você vai precisar de ver para você manter a chama, a paixão, a alegria. Deixa eu dizer, Deus não pede nada porque Ele está querendo tirar de você. Você tem que entender algo, não há ninguém mais doador do que Deus. Não há ninguém mais doador do que Deus. E eu queria que você entendesse isso, que quando Deus pede algo para nós, irmão, irmã, na realidade Ele está nos dando oportunidades de nós entregarmos e Ele dá pelo menos em dobro. Pelo menos em dobro. Deus é o Deus da provisão, Ele é o dono da prata e do ouro. E sabe o que Deus quer fazer? É acrescentar em nós. Coloca a foto da minha família, por favor. Olha aí. Eu fui sozinho. Olha o Deus bom que a gente tem. Em janeiro vão completar 25 anos que cheguei em Portugal. Há 24 anos e meio atrás, eu tive a alegria de batizar a Wanda. Wanda, eu batizei ela juntamente com o meu pastor supervisor, que estava em outra cidade, e eu convidei para vir ao batismo. E olha o que Deus faz. Eu estava com a mão na cabeça da Wanda, orando, juntamente com o pastor Maurício, que estava comigo. O Espírito Santo falou, essa vai ser sua esposa. Aí tipo assim, vai que é tua, Tafarel. Não, mas sabe, porque eu tinha um princípio, como eu era novo, eu tinha 21 anos quando batizei a Wanda, eu disse assim, eu não posso me envolver com ninguém da igreja. Então, eu tinha esse princípio. O Espírito Santo me falou. Eu tenho certeza que Ele me falou. No mês de setembro desse ano, nós completamos 23 anos de casado, para a honra e glória do Senhor. Wanda é pastora, companheira, amiga, missionária, apaixonada por Jesus, uma mulher de Deus, que me ajudou tanto a entender a cultura portuguesa e que está comigo no ministério assim, totalmente, embora a gente tenha que ficar muito tempo longe um do outro por causa das muitas viagens. E eu costumo levar quando posso. Aliás, eles estão lá em Florianópolis agora, porque no dia 17, permitindo o Senhor, nós vamos entrar de férias. Então eles já estão lá me esperando para eu começar minhas férias no sábado que vem. Mas lá em Portugal, Deus nos deu o Joshua e o Gustavo. Joshua está no seminário com 19 anos, está no seu segundo ano de seminário. Ama Jesus, tem os seus problemas como todos os jovens, né? Mas ama Jesus, apaixonado por Jesus, apaixonado pelo propósito. Deus nos deu Gustavo, que está com 16 anos também lá em Portugal. E Deus nos deu o David, que está com 6 anos
já em Jersey. A ilha que nós fomos, e deixa eu te dizer, nós estamos em Jersey, respondendo o chamado entre os portugueses. Jersey é uma ilha que fica no Canal da Mancha, entre França e Inglaterra. É uma dependência da coroa britânica. E Jersey tem 103 mil habitantes, mas tem 10 mil portugueses. E quando nós fomos para lá, há 11 anos e meio atrás, ou mais, né? 12 anos. Quando nós fomos para lá, não havia um trabalho de língua portuguesa. Não havia um testemunho evangélico de língua portuguesa. Hoje, graças a Deus, já tem mais do que o que implantamos lá. Sabe como se chama a nossa igreja? Missão Cristã Portuguesa. Sabe por quê? Porque eu entendi que nós precisávamos identificar com o povo que a gente queria, que Deus estava levando a gente, porque Deus falou para a gente ir para trabalhar com os portugueses. Chamado específico. Irmãos, deixa eu dizer, eu estava ali no escritório, agora, no intervalo dos cultos, que vossos pastores me tratam bem demais, dá conta, fala, vai lá tomar um cafezinho. Eu já tomei 3, tá? Você falou 1, eu tomei 3. Mas, enquanto eu estava lá, por exemplo, eu estava recebendo, uma das mensagens que recebi lá foi de um jogador de futebol português, mas sabe da onde? Da ilha que vive lá no Chipre. Sabe onde é o Chipre? Chipre é onde Paulo passou por lá também, da onde saiu Barnabé. Tem até uma canção que fala, era seu nome Barnabé, natural de Chipre. Então, lá no Chipre, sabe por quê? Porque há cerca de 15 anos, nós começamos a alcançar brasileiros e portugueses para Jesus lá no Chipre. Eu mantenho visitas lá porque um dia Deus falou para mim, não deixe de cuidar deles. Eu já cheguei aí, e o Chipre é longe de Jersey. Para chegar até lá, é um voo de Londres, Jersey, Londres, 40 minutos de voo, mais um voo de mais de 4 horas, 4 horas e meia, às vezes até mais, para chegar no Chipre. E às vezes eu já fui lá, por causa de uma pessoa, Mas Deus é bom, Deus é tão bom, queridos, que Ele faz as suas maravilhas. A última vez que eu fui, eu tive a alegria de ter 2 reuniões, uma em Nicósia, a outra em Limassol, cidades do Chipre. Nas 2 reuniões, sabem, a maioria das pessoas que estavam eram portuguesas. E na última reunião, ela foi, inclusive, na casa do irmão do Alisson, o Muriel, que é o irmão do Alisson, que é amigo do Roberto Firmino, que jogam juntos, né? Foi na casa do Muriel. A casa estava cheia. Mas deixa eu dizer o detalhe. Havia naquela casa pelo menos 10 portugueses. 10 portugueses. Você entende o que é isso? Um deles era o rapaz que estava me escrevendo. Sabe por que ele estava escrevendo? Ele estava escrevendo agradecendo a nós darmos a ele a oportunidade dele estar contribuindo para abençoar pessoas necessitadas em África. Uma pessoa nova convertida, pastor, que foi ouvir o Evangelho lá no Chipre. Sabe como que essa pessoa começou a ouvir o Evangelho? De forma prática. Eu fui convidado para ir num churrasco na casa de um português que eu não conhecia. Aí um casal de portugueses que me hospedam falou, Elias, você pode ir com a gente? Eu falei, eu vou, é uma oportunidade, um campo missionário. E eu fui até lá. E quando eu cheguei lá, olha só, a gente tem que estar atento às oportunidades. Eu chego lá, e então a Cristina, que é esposa do Nuno, o antigo jogador lá, ela fala assim, olha, essa aqui é a Raquel, e a Raquel não pode ter filhos. Eu já entendi logo. Isso aqui pode ser uma porta que Deus está abrindo para a salvação desse casal. E eu entendi, aí eu pensei assim, gente, Raquel, né? E ela já estava com uma idade já assim, nova, mas assim já passando da idade, não podia ter filhos e não conseguia ter filhos. Eu orei com ela, naquele dia lá mesmo, naquele ambiente.
Eu profetizei na vida dela. Eu entendi que aquilo ali era uma oportunidade para ver salvação. Irmãos, um ano depois, eu estava no Chipre novamente. Menos de um ano, eu estava na reunião abençoando a Raquel, porque no dia seguinte ela ia ter o parto. Passaram 3 meses depois, eu voltei, 2 ou 3 meses depois eu voltei ao Chipre. Eu estava segurando a Benedita, filha da Raquel. Eu estava segurando a Benedita nos meus colos e apresentando ela ao Senhor. Sabe o que aconteceu? Esse rapaz hoje se tornou alguém que está falando de Jesus para os colegas. Aí agora foi para lá o Muriel, que abriu a casa dele para as reuniões. Já havia o Luciano. O Luciano foi para Portugal aí. O Muriel continua. E o que acontece? Estamos alcançando portugueses para Jesus. No Chipre, na Alemanha, na Suíça, na França, enfim, aonde Deus está nos levando. Então, eu queria, concluindo essa palavra, eu queria dizer para você, a gente precisa ser prático. A gente tem que ser objetivo. A gente tem que entender que Deus, embora Ele seja tão grande, Ele chega para nós, Ele fala ao pé do ouvido. Pastor, eu não tive essa experiência ainda. Então vai ter. Depende de você. Se posicione, que você vai ouvir Deus falar ao pé do ouvido. Se posicione. Mas entenda uma coisa, o que você quer ouvir? Porque se você quiser ouvir simplesmente algo egoísta, esqueça. Deus, Ele quer nos abençoar. Mas a Bíblia fala, agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Eu não posso ser egoísta, eu preciso agradar o coração de Deus. Eu preciso entender que Deus, os planos dele são bem melhores do que os meus. Então, em vez de eu ficar orando e falar, Senhor, faz isso, eu posso dizer, Senhor, faz a tua vontade. Eu preciso entender a oração que Jesus nos ensinou a orar, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se a gente se posicionar corretamente, a obra vai avançar. E não vai avançar simplesmente através do pastor Jairo, do pastor Daniel, do pastor Max. A obra vai avançar através de você. Pastor, eu estou chegando. Melhor ainda, se você está chegando, se você está começando na fé, melhor ainda que você vem sem vícios. Você vem já sem aquelas ideias, sabe, que preconcebidas, que só atrapalham. Sabe? Muitas vezes a gente se fecha estruturas que impedem a rapidez, o fluir, aquilo que Deus quer fazer. Ah, mas quando eu vejo um Eliseu pegando e pondo para quebrar, sabe o que eu vejo? Eu vejo atitude, eu vejo que Deus, Ele nos chama e Ele quer ver em nós uma atitude como de Eliseu. Senhor, é isso que o Senhor falou? Então pronto. Meu irmão, minha irmã, deixa o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo realmente fazer o que Ele quer fazer na sua vida. Talvez você veio aqui como uma conferência missionária, muita coisa ainda não faz sentido. Glória a Deus, porque você agora então pode pedir, Espírito Santo, deixa eu entender melhor aquilo que não deu tempo para o Senhor falar essa noite. Continua a falar comigo, continua me ensinando, mas se posicione. Jovens,
Se entregue ao propósito. Jovens, João escreveu: jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes e vocês estão vencendo o maligno. A gente precisa usar o melhor de nós. E sinceramente, hoje nos meus 45 anos, embora eu estou com tanto vigor, mas tem coisa, tanto, mas antes era dobrado para algumas coisas. Antes, eu, enfim, me movia com uma maior facilidade. Deixa eu dizer, jovens, se entreguem ao propósito. Não queiram ficar como muita gente faz. Deixa eu terminar minha faculdade. Deixa eu casar. Deixa... Se Deus está falando com você, mate os bois. Vá, despeça dos seus pais, mate os bois. Coloque a lenha para queimar, faça um churrasco com os bois, ainda dê ao povo como testemunho. Eu estou indo mesmo, viu? Para ficar como testemunho, estou indo porque eu entendi que é algo superior, algo maior. Jovens, se Deus está chamando vocês para saírem, não pense simplesmente em saírem para um projeto, simplesmente de estar no exterior, mas pense que Deus está levantando vidas, sim, para ganhar almas em outros lugares que têm uma maior necessidade de obreiros. Então utilizem a vossa profissão, utilizem o dom que Deus está dando para você, e vai embora, cumprir o propósito. Mês que vem vai completar 25 anos. Meu irmão, eu faria tudo de novo, só ia fazer talvez melhor, né? Talvez não, eu iria fazer melhor, porque hoje eu sou mais experiente, já tenho, mas eu faria as entregas de novo. Não tem nada melhor do que caminhar com Jesus. A plenitude não vem de ter dinheiro, de ter saúde, de ter fama, de ter reputação pelos homens. A plenitude vem de ser conhecido por Deus e ter a presença santa, gloriosa, maravilhosa, amorosa, suave do Eterno aqui dentro, preenchendo, abençoando. Não tem nada melhor do que caminhar com Jesus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor do que andar em obediência ao Eterno. Então se posicione em Deus, por favor. Se posicione em Deus, por favor. Se posicione em Deus, por favor. Se posicione em Deus e entenda que nós temos sido chamados para viver os propósitos de Deus aonde estivermos. Mas tem pessoas que Deus não quer que continue aqui, pastor Daniel. Quem sabe vai ser até vocês que Deus vai falar: chegou o momento. O que nós precisamos é ser obedientes. Seja para ser na capital, ou no interior, ou no sertão, ou no Japão. Onde Deus mandar é o melhor lugar para estar. O melhor lugar para estar é onde você caminha com Jesus e sabe que Ele está te chamando para viver os propósitos dEle naquele lugar. O melhor lugar para estar é onde você sabe que você está em obediência. Não é onde você tem muita coisa, não é onde você tem facilidade, não é onde você seja conhecido de homens, mas aonde Deus sabe que é lá que Ele levou você e Ele te conhece, é isso que importa. Vai chegar um dia que Ele vai nos recompensar. Mas sabe, nessa conclusão eu queria trazer uma foto. Coloca a foto do David, por favor. Eu separei essa foto aqui. Essa foto é do meu filho pequeno. E esse casal lindo aqui
Alguém imagina quem é ou não? São meus pais. Essa foto foi agora, dia 26 ou 27 de novembro, último sábado de novembro. Foi no casamento de uma sobrinha minha. Nós chegamos no Brasil para estar nesse casamento e continuar os processos. Eu vim com a família, então por isso David veio junto, David Asher. E ele foi convidado para entrar. Essa plaquinha ele entrou no casamento levando, foi lindo. Jesus, nosso convidado de honra. Veja o que é uma família ajustada, cumprindo os propósitos. Meu pai, ele foi para o seminário quando seu pai não queria que ele fosse, porque queria que papai cuidasse das terras dele. Meu pai disse assim, não, eu fui chamado, e ele foi. Meu avô não ajudou, tinha condições. Era plantador de café no Paraná. Tinha terras. Meu pai disse que a única coisa que o pai dele deu para ele, durante o tempo todo do seminário, foi um corte de terno. Não era nem o terno, era o corte do tecido para ele mandar fazer. A única coisa. Mas esse homem de Deus, essa mulher de Deus, completaram agora, dia 31 de dezembro, 50 anos de casados. Olha aí, testemunho. Vida com Deus. Eles são apaixonados por Jesus. Essa semana ainda, eu estava lá na quarta-feira em Florianópolis e eu entrei no quarto do papai e aos pés da cama dele tem uma almofada pequena. Sabe o que é aquela almofada? É um dos cantinhos de oração que o papai tem. O papai tem mais de 50 anos de ministério. Ele tem mais anos de ministério do que de casado. Ele foi solteiro para o ministério. Eu quero dizer para você que vale a pena. Quando você escuta de separações, famílias desunidas. Nesse casamento que tivemos agora, dessa minha sobrinha, estava quase toda a família. Só faltava, se não me engano, só meu filho, Joshua, que estava nos Estados Unidos estudando no seminário, não podia estar lá, o único. Estava todo mundo, uma família grande. Se deslocaram lá do sul para ir a São José dos Campos, lá na igreja da cidade, para participar do casamento. Família toda servindo ao Senhor. Meus irmãos, nós somos em 5 irmãos. Dos 5, tem 2 mulheres. Uma é pastora, a outra é professora, mas é líder de célula, comprometida com o reino de Deus. E meus 2 irmãos, pastores, servindo ao Senhor no ministério. Você está entendendo? Minhas cunhadas, meus cunhados, tem um cunhado que é pastor também, outro cunhado é presbítero, tenho a cunhada pastora. Sabe, irmãos, isso é Deus. Todos os sobrinhos servindo ao Senhor. Deixa eu dizer para você, as entregas valem a pena. O resultado da colheita. Você vai colher conforme o que você plantar. Deus está falando para você plantar? Plante. A sua plantação aí, vá. A sua plantação é orar? Ore. A sua plantação é contribuir? Contribua. A sua plantação é servir aqui? Sirva aqui. Mas sirva com alegria. Levante-se realmente para cumprir o propósito. Deus está falando que é para fazer entregas na vida de pessoas carentes. Vai e faça. Deus está falando para você servir pessoas através do seu dom. Vá e com o seu dom sirva pessoas. Ninguém é mais doador do que Deus. Se Deus está pedindo, na verdade Ele está te dando uma oportunidade para você ir e abençoar as nações. E antes de eu orar, eu queria só compartilhar rapidamente alguns vídeos. Tá ok, pastor? Eu queria compartilhar esses vídeos como um testemunho daquilo que Deus
tem feito em África, porque nós decidimos obedecer. Deus nos deu um chamado específico para a África, quando estávamos em Portugal, com as nossas necessidades financeiras, mas Deus falou para a gente assim: dá-lhes vós mesmos de comer. Aí começamos a missão Mãos Estendidas, através do meu pastor, que Deus já o recolheu para a eternidade, pastor Leopoldo, e eu tive a oportunidade de me envolver com essa missão. Irmãos, 23 anos se passaram. No mês de abril, próximo ano, vão completar 24. Uma pequena missão que nasceu em África. Hoje, são mais de 350 igrejas plantadas, principalmente nas aldeias. Deus é Deus, irmãos. Deus é Deus. Então, eu sei que pediram para eu tirar o púlpito. Então, se quiserem tirar o púlpito, tirem, mas eu vou precisar continuar falando. Então, talvez deixe só isso aqui, só para explicar aqui os vídeos antes de eu orar, tá bom? Mas eu queria compartilhar alguns vídeos, bem rapidamente. Eu vou até não compartilhar os vídeos todos. Ah, ok, obrigado. Eu não vou compartilhar os vídeos todos por causa do tempo, tá? Então eu vou pedindo para colocar aí os vídeos. Mas nós vamos ver alguns vídeos de Moçambique, do Malawi, onde fazemos seminários aos pastores, onde estamos lá trabalhando e servindo o reino do Senhor. Então, eu queria que colocassem já o primeiro vídeo, por favor. Deixa eu só... Aleluia, Hosana. Aleluia, Hosana. Aleluia. Um pouquinho mais de som aí pra gente escutá-los bem. Aqui são pastores que você viu do Malawi e da Zâmbia, cantando no dialeto Chichewa. Agora nós vamos passar para pastores lá de Moçambique e também do Zimbábue. Vamos ver o próximo vídeo. Aqui nesses vídeos você viu Bíblias e bicicletas. Pastores de 4 nações que trabalhamos. Estamos servindo eles. Esses vídeos foram de agora, de novembro. Eu estava lá em novembro servindo eles. Cada semestre nós vamos e abençoamos os nossos pastores. Nós damos Bíblias, bicicletas, finanças para eles levarem para as aldeias, comida. Mas passemos, por favor, ao próximo vídeo. Nós vamos ver aqui poços artesianos que estamos também abrindo, porque os lugares não têm água encanada, não tem energia. E presta atenção nesse vídeo aqui que você vai ver uma igreja de aldeia, tá bom? Vamos lá. Estamos na localidade de Muda, na província de Sofala, em Moçambique, onde hoje está sendo inaugurado este poço artesiano ao lado da igreja. Nós vamos entrar, inclusive, para ver a realidade de uma igreja de aldeia. Estamos em meio de uma aldeia. Então essa é a realidade das igrejas de aldeia. Nós vamos ver ao lado da igreja. Então são igrejas muito simples, que são feitas pelos próprios irmãos com recursos próprios, e eles vivem do que plantam aqui nas machamas. Como veem aqui, a produção muitas vezes é perdida, enfim, e eles constroem com os próprios recursos. Como veem aqui, esse é o parque de estacionamento deles, gente, ó. Ali são tijolos, os veículos ao fundo, onde eles mesmos queimam.
Então, do barro, eles fazem. E aqui é o parque de estacionamento. Essa é a realidade. A bicicleta, para ter ideia, eles precisam ter documento, eles precisam pagar um imposto anual, porque a bicicleta é um bem valioso para pessoas de aldeia. Infelizmente, é uma realidade muito distante da nossa, mas esta é a realidade. No entanto, este povo que aqui está são pessoas que têm vindo a serem transformadas por Deus. E queremos alcançar o restante dessa comunidade. Olha a alegria deles. No próximo vídeo, podem colocar, por favor, o próximo. Olha só a alegria desse povo, gente, bebendo água. Olha um pouquinho, olha lá. Ó. Olha só. Olha só a festa. Não tinha água lá, gente. Agora tem água. Em Muda, Moçambique. É uma das ações da Missão Mãos Estendidas. Levar água para o povo, levar comida, água, através da abertura de poços. Pode passar para o próximo vídeo, por favor. A alegria desse povo, coisas tão básicas. Olha só, água, gente. Aleluia. Seja louvado, Senhor. Glória a Deus. É gratificante, irmãos, ver que quando Deus Ele fala, para nós foi um desafio tão grande para a África. Mas passados quase 24 anos, a gente só vai vendo a missão crescendo, Deus dando mais parceiros, gente que está com o propósito de abençoar essas localidades, por exemplo, doando um poço artesiano. Então, servindo realmente ao Senhor. Vamos ver um pouquinho do trabalho com as crianças, bem rapidamente, lá no Projeto Abel, um projeto que nasceu na pandemia. Novembro de 2022, estamos no Projeto Abel. Olha que coisa linda. Olha só, que Isso é em coisa Moçambique. linda. Muito gostoso, cada vez que chegamos aqui, vemos transformação acontecendo. Mas veja bem algo, aqui estão as crianças do Projeto Abel. Aqui estão as crianças que querem entrar no Projeto Abel. Algo que chama atenção, nós não temos ainda a vedação devido ser um local... Olha a diferença daquelas para Eu estas. queria que você prestasse atenção um pouquinho na diferença dessas crianças que não podem ter o suporte que as crianças do Olha a Projeto roupinha. Abel têm, não é? E aqui a gente vem para as crianças do Projeto Abel. Passe pro próximo você vê, a diferença. vídeo, As por crianças, elas favor. chegaram aqui, Olha só, elas sendo alimentadas. Olha que gostoso. Estamos ainda construindo, né? Mas já está funcionando com as aulas, com comida. Aqui era um lanche, não é especial para elas lá, já que a gente estava lá. Mas elas tomam café da manhã, almoçam, são ensinadas. Olha aqui, que precioso. Olha que graça. Louvado seja Deus. Nasceu na pandemia. Passe para o próximo vídeo, por favor. Nós fazemos ações de distribuição de alimentos.
um vídeo muito especial. Deixa as luzes apagadas, que esse aqui é um vídeo de alegria que eu mesmo pude ter a alegria de gravar. Coloque, por favor, este último vídeo, o louvor da IPR de Malingundi, lá no... Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor, o Deus da obra, o Deus das missões, o Deus que enviou o seu próprio Filho, o seu único Filho, e fez dele um missionário, para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Eu quero te convidar a ficar em pé, por favor.